Olá pessoal do nosso Música para Paroxítona, estamos aqui de volta hoje para focalizar um grande álbum da década de 70, álbum esse que está fazendo 50 anos do seu lançamento. É de uma dupla pouco conhecida do grande público de hoje, mas na época essa dupla fazia muito sucesso, principalmente com o samba canção. O samba canção começou lá no início da década de 70, era um outro samba, não era aquele samba de morro, não era o samba de gafieira, não era aquele samba mais tradicional de carnaval, mas era um samba mais chorado, mais romântico, com muitos instrumentos. E aí essa dupla tinha um grande destaque, como era também o Benito de Paula na época. Estamos falando então do álbum definitivamente da dupla Antônio Carlos e Jocafe. Essa dupla que, fez, como eu disse, fez muito sucesso na década de 70. Esse álbum está completando 50 anos do seu lançamento. Um samba, como eu disse, chorado, um samba com muitos instrumentos, e eles dividiam aí o espaço com outros cantores aí. Essa dupla, ela, como eram grandes compositores, eles, já falei isso numa outra oportunidade, eles faziam as trilhas sonoras de algumas novelas da época. E aí eles marcavam, né? Assinavam as trilhas sonoras. Só para lembrar que na época as novelas, no início lá do lançamento das trilhas sonoras, não tinha assim músicas de vários cantores, era geralmente uma dupla, um conjunto que ou uma orquestra que assinava toda a trilha sonora, e isso aconteceu com alguns discos, algumas trilhas, aí, como foi, por exemplo, Super Manuela, uma novela lá da década de 70, O Primeiro Amor, e outros, a gente já falou um pouquinho aqui outras vezes. Então, estamos registrando aqui, então, esse álbum definitivamente que faz 50 anos. Antônio Carlos Marques Pinto é o Antônio Carlos, que completou agora aí, em outubro, 79 anos, e o Jocafe, que são as iniciais de José Carlos Figueiredo. Dia 21 de dezembro, agora, aproveitar para comemorar os 80 anos de vida do Jocafe. Então, uma dupla de bastante... Eles gravaram ao longo dos anos, desde 71, gravaram 11 álbuns, tiveram uma época em que eles não gravaram, ficaram parados e tal. Em 2022 eles lançaram aí uma recente álbum aí. Então continuam fazendo show ainda, apesar de aí bem idosa, continuam fazendo show aí, encantando ainda muita gente. Aqui a gente vai deixar uma música, a primeira música que abre o álbum aqui é Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é um romance lá da década de 60, de 66, lá do Jorge Amado, que é um triângulo amoroso lá, que acabou ficando bastante conhecido no Brasil um filme que foi feito, foi dirigido pelo Bruno Barreto, um filme lá da década de 70, em 1976, entrou aí para a história do cinema brasileiro, onde a protagonista era a Sônia Braga, e os dois maridos eram o José Wilker e o Mauro Mendonça. Então tem uma história lá do Vadinho e tal, tinha morrido, depois ele aparecia só para ela, tem uma grande história aí. Só que esse filme ele foi lançado 2 anos depois desse álbum aqui que tem a Dona Flor. Então eles anteciparam, fizeram essa música, a música fez muito sucesso. E depois, 2 anos depois, eles fizeram aí a trilha, entraram aí, lançaram essa música e aí entrou no filme 2 anos depois, aí Dona Flor e seus dois maridos. Tem uma frase que eles falam: Dona Flor, deixe a vida de quelé. É uma expressão que era usada para que ela, Dona Flor, largasse aquela vida de incerteza, de sofrimento por estar dividido entre dois amores. Tem outras músicas, outros sambas aqui. Maldita Hora é uma música bem legal também. Vou deixar todas essas músicas na descrição. Uma ou duas músicas que tem vídeo, não tem vídeo. Naquela época era muito difícil ter vídeo, mas tem lá as músicas para vocês curtirem e verem que samba gostoso lá, o samba canção da época. Alarme Falso é outra música, depois vem Terceiro Ato, depois vem Chocolatera. Chocolatera, na verdade, é um bule, é um lugar, né? Uma leiteira, né? Onde se colocam, se esquenta, se aquece o café. Então, a música fala disso, muito legal, Chocolatera.
Depois tem Meia-Noite e Toró de Lágrimas. Toró de Lágrimas talvez seja a música aí carro-chefe desse álbum, tocou demais. O pessoal mais cinquentão aí vão se lembrar aí dessa música. Mas quem não conhece vale a pena, porque essa dupla aí é bem legal. Então, estamos aqui então fazendo essa homenagem à dupla Antônio Carlos e Jocafe com o disco Definitivamente. Um álbum que eu guardo com bastante carinho, até bem difícil de achar. Tá o álbum original aqui de 74. Muitos artistas, muitos músicos assim de renome tocaram com eles. E eles, meio velhinhos, ainda estão aí, dando uma canja por aí. Então, 50 anos eu poderia deixar passar dessa dupla que eu gosto bastante. Já assisti show ao vivo deles, é muito legal. O samba do Antônio Carlos e Jocafe. Então, um grande abraço a todos. Curtam na descrição aí as músicas desse álbum, Definitivamente, de 1974. Um grande abraço a todos e até a próxima.